Boa noite, alunos, boa noite, amigos, todos que nos acompanham em mais uma live aqui pela FACIC, a Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Flaviano e vamos conversar um pouquinho hoje sobre ética e moral. Já está aqui, na nossa projeção. Essa live ela tem o objetivo de atender os alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis com foco, na ética nas organizações. Mas para a gente poder falar de ética nas organizações, nós precisamos falar de ética. O que é ética? O que é a moral? Quais as relações estabelecidas entre esses dois conceitos e por que isso é importante nos nossos dias? Tudo bem? Esses primeiros minutos, um minuto de introdução, em que as pessoas vão acessando a nossa live, e na medida que as pessoas vão acessando também, vou fazendo esses comentários que eu acho e acredito que essa interação seja muito importante. Falar de ética nos nossos dias é, primeiro de tudo, podermos pontuar aquilo que é importante no entendimento sobre ética. Nos nossos dias em que se fala tanto de ética, tanto de moral, trazer os fundamentos da ética, olharmos e observarmos e entendermos os exemplos em relação às práticas cotidianas. Então, falar de ética e moral é falar do nosso agir, é falar das nossas ações e desse aspecto que é importante em relação a esses dois conceitos práticos da nossa vida social. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, que nós possamos ter esses minutos aqui de conhecimento. E também eu lembro que eu trago essas informações e esse bate-papo de uma maneira mais descontraída também, até porque os alunos já receberam esse material, então a ideia é só a gente ressignificar tudo isso. E também levando em conta que nós temos os alunos do curso de Administração e Contábeis, mas também temos outros alunos do curso de Direito, do curso de Pedagogia, que acompanham as nossas lives, além dos nossos amigos, que estão sempre acompanhando essa live ao vivo ou também a gravação dela. Tudo bem? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos começar? Vamos então começar a abordar a ética e a moral a partir dos conceitos de ética e de moral. Tudo bem? O que é ética? Ética é o segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, geralmente, tendo na sua prática, no seu cotidiano, o agir do ser humano. Caminhando as normas de valor moral presentes numa pessoa, sociedade ou grupo social. Então a gente pode falar da ética parlamentar, da ética médica, a ética nas organizações, mas eu gostaria que nós focássemos aqui. A análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira do agir humano. É um segmento da filosofia. Como nós já estudamos um pouco sobre metafísica, política, lógica, estética, a ética é um campo da filosofia, ela é um segmento da filosofia que está justamente procurando entender e analisar essas alterações das ações humanas. Campo da filosofia. Para a gente poder continuar, moral. Preceitos e regras que, estabelecidos e admitidos por uma sociedade, regulam o comportamento de quem dela faz parte. Então, a moral, ela está relacionada às regras, justamente daquelas regras estabelecidas por um grupo, pela sociedade, por uma sociedade. E eu vou comentar isso daqui a pouco, só estou passando a definição desses conceitos. E eu também trago aqui, como nós falamos, da axiologia. O que é a axiologia em filosofia? Qualquer teoria relacionada com a questão dos valores, especialmente os valores morais. Então a axiologia é o campo que estuda os valores morais, ciência dos valores, ciência que se dedica ao estudo dos preceitos e regras que, estabelecidas socialmente, regulam o comportamento humano. Então, o estudo dos valores. Apresentado esse tema, ou os nossos conceitos da aula de hoje, sobre ética e moral, que é o foco, nós vamos ver agora a diferença e começar a estabelecer as diferenças entre ética e moral. Primeiro,
ética e moral são as mesmas coisas? Não. Mas estão ligadas? Sim. Isso para a gente é o mais importante. Ética e moral são conceitos distintos, mas estão relacionados entre si. Primeiro ponto para a gente fixar aqui. Ética é princípio. Moral deve ser vista de acordo com as condutas específicas. Ética é princípio. Moral é ação. Ok? A moral tem um forte caráter social, estando apoiada na tríade cultura, história e natureza humana. Através dos exemplos que eu vou dar aqui, nós vamos perceber a questão dos costumes da moral. É algo adquirido como herança e preservado pela comunidade. Só para a gente retomar a ideia de ética, ética ela vem do ethos e do ethos do grego. Ethos quer dizer caráter, quer dizer lugar, essa característica. E quando nós falamos desse ethos, que quer dizer costume. Então, em grego, ética está relacionada ao caráter e aos costumes. É nesse ethos que muitas vezes nós confundimos com a moral, que vem do latim mores, que quer dizer costumes. Então é nesse ponto que nós achamos muitas vezes que ética e moral são as mesmas coisas. E como eu já disse, ética e moral não são as mesmas coisas. Ética é o princípio. Ética reflete as ações que são morais. Então nós vamos aprofundando isso aqui ao longo da nossa aula, tudo bem? A ética ela é permanente, ela é uma tentativa de ser permanente, enquanto a moral é temporal. A ética ela é filosófica, a moral ela é cultural. Ética é teoria, moral, a prática. Ética é regra, moral é conduta da regra, é a ação dessa regra. Então nós estamos começando a definir aqui algumas características próprias de cada uma, apesar de, como já falei, de elas estarem relacionadas entre si. Vamos lá. Ética é a reflexão filosófica sobre a moral. Então ela tem um caráter teórico, mas é um caráter teórico reflexível que visa justamente fazer a reflexão das nossas ações, das ações que são morais. A moral ela tem um caráter prático, como força normativa. E através dos exemplos que eu darei, nós vamos começar a observar isso. A ética é permanente, pois é universal. A moral é temporária, pois é cultural. Ética é princípio. Moral são aspectos das condutas específicas. Ética é a ciência que estuda a moral. E a moral está relacionada com os hábitos e com os costumes. Então, pessoal, eu trago aqui o primeiro conceito. A partir dos conceitos, nós entendemos melhor os exemplos. Se eu começo apenas pelo exemplo para chegar no conceito, então, por uma questão didática, eu apresento o conceito. Lembrando que a parte mais importante para entender o conteúdo está aqui. Eu volto ao próximo slide, está aqui. Ética, presta atenção, ela não é universal. A ética, nesse ponto que nós estamos pensando aqui sobre esses princípios, ela não é universal. Ela tem uma tendência, que eu vou falar daqui a pouco, à universalização, mas ela não é universal. Porque a ética, ela também está dentro de um contexto. Ela está dentro de um contexto histórico e ela está dentro de um contexto sociocultural. Tanto a ética quanto a moral, elas estão dentro desse contexto histórico e social. Tá? Ética ela não é individual, é o primeiro ponto aqui. Mas a minha ética, não existe a minha ética. A ética, ela é sempre de um grupo, ela é sempre de um tempo, dentro de uma cultura. Não existe a minha ética. Isso as pessoas falam porque não sabem. A ética ela não é individual. A ética ela é de cada tempo e de cada cultura. Grupos diferentes, éticas diferentes. Mais uma vez, estou apresentando os conceitos, as reflexões para a gente
mergulhar nos exemplos. O professor Clóvis Barros, ele traz, eu monto essa aula a partir da reflexão do professor Clóvis Barros, do professor Mário Sérgio Cortella. Ética é a inteligência compartilhada a serviço da melhor convivência. Isso, quando nós falamos em Kant, que eu vou apresentar também, isso fica claro. Já é uma definição muito importante. Ética é a inteligência compartilhada a serviço da melhor convivência. O que não é ética? Ética não é a autoajuda. Ética não é 10 lições para ser feliz. Ética não é o politicamente correto. Ética não é um conjunto de respostas prontas. Justamente porque a ética, ela é emancipadora e libertadora. Quando nós temos esse princípio reflexivo, pautado na liberdade, pautado na autonomia, isso mostra para a gente como é importante a ética no nosso dia a dia. A ética é emancipadora. A ética existe porque nós temos escolhas. Sem escolha, não posso falar de ética. Também não posso falar de moral se eu não tenho escolha. Para a gente poder falar de ética, eu preciso da palavra liberdade. Eu até coloquei aqui, eu preciso ter escolha. Sem escolha, a ação não pode ser pontuada como ética ou, como dentro do campo dos costumes também. Se eu não tenho escolha, se eu não tenho liberdade, fica muito difícil. Então, por isso que cada momento eu preciso analisar cada situação. Ok? Vamos lá então. Para a gente poder entrar um pouco no campo dos exemplos, e eu agradeço sempre a participação da Luana Cerqueira, a Zoraia também já está aí com a gente, a Lidiane Pereira. Muito obrigado pela participação de vocês. Aqueles que puderem compartilhar, compartilhe a nossa live aí para que ela possa chegar a mais pessoas. Tá? Flaviano, a ética ela não é universal, mas existe uma tentativa. Nós estamos falando que a ética é um segmento filosófico, mas existe uma tentativa universalizante? Sim. Essa ideia universalizante nós encontramos, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para o ensino médio, quando eu dou aula de filosofia para o ensino médio, eu digo para eles assim: o que é ética? Ética é o respeito e a valorização da vida, tanto da vida humana quanto da natureza. Então, assim, se eu parto desse princípio, olha para lá, se eu parto desse princípio, que se você pegar uma definição de ética, você vai encontrar essas definições de maneira diferente dos filósofos. Mas a ideia desse princípio é sempre do respeito, é sempre da atenção ao outro. Tem um vídeo de uma série chamada Ser ou Não Ser, que passou muito tempo no Fantástico. Se você quiser assistir, é só colocar assim: ética e indiferença. Ética e indiferença. Esse vídeo mostra justamente a importância da ética. E a ética surge por essa questão da violência. Quais são os meios para evitá-la? Quais são os meios para impedir a violência? A ética ela surge desse estado de agressão que as pessoas sofrem ao longo da história. Então, pensar em princípios que possam, mais uma vez, como eu sempre digo, balizar as ações humanas são importantes. Mais uma vez, a ética é universal, mas existe uma tentativa universalizante, ou seja, uma reflexão que atinja todas as pessoas. Nós já encontramos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, com todos os 30 artigos que compõem os direitos humanos. Isso mostra para a gente que a ética, enquanto sociedade humana, enquanto comunidade humana, de pessoas racionais, de pessoas que têm a base racional para poder construir uma vida coletiva planetária comum. Então, primeiro, a ética ela é de um grupo, a ética ela é de uma cultura. A tentativa filosófica da ética, enquanto tentativa universalizante, que chega a todas as pessoas em qualquer lugar do planeta, está aqui, é uma tentativa. Não que os direitos humanos, que está relacionado lá à Organização das Nações Unidas, seja perfeito, a ideia não é essa. Mas a ideia é que todos os povos possam ter em comuns princípios. E esses princípios, a partir da assinatura, quando o país é signatário, que ele assume cumprir os direitos humanos do seu país, e isso vai se dar de maneira distinta em cada país.
em cada sociedade, em cada cultura. Percebam que a discussão dos direitos humanos ainda é muito importante no mundo, porque mesmo alguns países assinaram a Declaração dos Direitos Humanos, tem esses problemas em relação à prática, né, da expressão política, da questão da vida, de todos terem julgamento justo, da questão da saúde. Então isso mostra para a gente que cada sociedade também interpreta os direitos humanos a partir da sua realidade. Então, a ideia dos direitos humanos é mostrar para que cada nação, numa construção coletiva, a gente preste atenção no respeito e na dignidade da pessoa humana. Como nós vemos lá na live de direitos humanos, né, quando eu fiz a live de direitos humanos para a educação. Então, ética é de um grupo. Vamos melhorar agora a partir dos exemplos. Eu acredito que os exemplos nos ajudem a visualizar melhor isso. Vamos lá. Eu trago aqui situações da vida da sociedade, tá? Então, valores comuns, práticas diferentes. Vamos pegar aqui, por exemplo, o casamento. O casamento, quando nós olhamos nas diversas culturas, vamos começar falando, por exemplo, do Brasil, né, em relação a outros países, às outras culturas. É quando nós olhamos até as culturas orientais, né, os países, né, de matriz islâmica. Quando nós olhamos o casamento, esse princípio ético não é de ter um valor, um respeito pelo casamento, pela instituição casamento e família? Sim, tudo bem? Olha a visão ética. Família, a partir do casamento, a ideia de casamento e família são valores, são princípios importantes a serem preservados, assumidos na vida da sociedade. Agora, como se dá a execução, a prática disso é a moral. Exemplo, no Brasil, quando a pessoa vai casar, ela não pode estar casada. O casamento, você só pode casar uma vez com uma pessoa. Você pode casar muitas vezes se você quiser, mas só pode casar com uma pessoa por vez. Em outros países, principalmente os países de matriz islâmica, o homem ele pode casar com mais de uma mulher. Claro, desde que ele tenha condições, né, de sustentar as mulheres. Os países, quando nós falamos que tem essa base do islamismo, a poligamia ela é algo que faz parte dos costumes. Enquanto no Brasil, por uma tradição cristã católica, a ideia da monogamia permanece. O homem pode casar com uma vez só. Já perceberam a diferença? Nós estamos falando da ética enquanto princípio, falando, por exemplo, de casamento e família, por exemplo, falando de fidelidade, né? Então, no casamento, em qualquer lugar, você pressupõe essa fidelidade, né? Fidelidade de ser fiel para com o outro, ou para com os outros, ok? Então, é o primeiro ponto. Família é um princípio, o casamento é um princípio importante. Como isso se dá na prática, isso vai de cada cultura. Vamos pegar agora, dentro do casamento, a fidelidade e as consequências da infidelidade. Vamos pegar um exemplo. No Brasil, hoje, se uma mulher é pega em adultério, qual seria o correto a ser feito? Correto, né? Você deve estar pensando muita coisa aí. O marido, naquela situação, qual que é o ponderável? Você vai justamente pedir a separação. Olha, não dá mais certo, nós combinamos a questão da fidelidade matrimonial, então nós vamos separar, você vai para o seu lado, eu vou para o outro, nós assinamos, da mesma forma que nós assinamos o contrato, né, o casamento civil, nós vamos separar. Ok. E outras culturas? Por exemplo, quem viu o filme O Caçador de Pipas, e eu sugiro um filme que é interessante para a gente ver as relações éticas e morais. O Caçador de Pipas, uma mulher, no Afeganistão, ela é pega em adultério. E qual que é a penalização com uma mulher pega em adultério? Ela é apedrejada. Ela é apedrejada. Então isso mostra pra gente que a prática é diferente em cada um. Quando nós estamos falando aqui da fidelidade, como você trata a
fidelidade, a gente continua vendo a fidelidade como valor, mas, né, uma cultura islâmica, ela vê o apedrejamento como algo correto. Por quê? Porque você está justamente mantendo o casamento ainda como um valor na vida da sociedade. E a prática é essa, a prática é o apedrejamento. Então percebam, quando nós temos duas sociedades nos dias de hoje com valores e princípios em relação ao casamento, quando nós falamos do ponto de vista ético, que é algo bom para a vida da sociedade, mas a prática se dá de maneira diferente. E isso são os contextos morais. Agora eu pergunto para você, sempre será assim? Aí nós temos a ética filosófica, a ética enquanto segmento filosófico, que ajuda as diversas culturas e os costumes, né, da moral a pensarem os seus costumes. Tanto assim não é que quando nós pegamos o casamento na história, quando nós pegamos a passagem de Maria Madalena foi pega em adultério. E nós temos aí a primeira noção do dever, né? O Cristo histórico, ele não diz para as pessoas o que as pessoas têm que fazer. O que ele faz? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então ele apela para a consciência individual. Ele apela para a racionalidade das pessoas. Esse Cristo histórico, além do Cristo religioso, ele vem trazer um novo sentido ético. Olha o plano de fundo que Cristo apresenta, diferente do plano de fundo judaico, que o apedrejamento, como no islamismo, ele era algo tolerável, ele fazia parte daquele contexto. Então, historicamente, hoje você não vai falar que os judeus estão apedrejando mulheres em adultério, né? E até isso no islamismo vem diminuindo em relação. Por quê? Porque você tem uma reflexão dos nossos costumes, você tem uma reflexão das nossas práticas. E quem traz isso para a gente? A ética na perspectiva filosófica, na perspectiva da reflexão sobre as ações. Viu como isso é importante? Perceber que tanto, né, de sociedades nos dias de hoje, olha o plano de fundo, nós temos o princípio ético, que o casamento e a família são bons, tanto no Afeganistão quanto no Brasil, por exemplo. Como se dá isso na prática? Um homem que casa com uma mulher, ou, né, a monogamia ou a poligamia. Se a mulher é pega em adultério, hoje no Brasil nós estamos falando de uma separação consensual. Você vai lá e separa e cada um segue seu caminho. E você fala em um outro contexto de outro país que as mulheres ainda são apedrejadas. Mas isso vem diminuindo? Vem diminuindo. Mas olha a diferença, nós estamos falando do mesmo tempo. Eu estou falando de culturas diferentes com costumes diferentes. E dentro do Brasil, da nossa história enquanto povo brasileiro, a perspectiva ela muda também? A perspectiva ela muda também. Quando nós falamos do mesmo casamento, vamos pegar aqui o casamento visto no Brasil há 40 anos atrás. Como que o casamento era visto? Não deu certo o casamento, o que acontecia? Continuava casado, mesmo, né, não estando na mesma casa. Quando você pega há 30 anos atrás, você tem o início do desquite. O que era o desquite? Quando nós falamos a mulher desquitada, era justamente você perceber que o Estado reconhecia que as pessoas tinham a separação de corpos, né? Muitas pessoas ainda falam, né, separação de corpos. E com o tempo você tem aí sim a separação, o divórcio, que aí você rompe completamente. Percebam que dentro do Brasil, como os nossos costumes foram mudando. Nós temos um país construído, e isso é historicamente, né? É só a gente lembrar da história, historicamente falando, ele é construído nas bases cristãs católicas. E até hoje o casamento católico, ele é indissolúvel, que Deus uniu, o homem não separa. E pensem comigo, na medida que o Brasil deixa de ser de maioria católica e passa a ser, né, mais protestante, os nossos costumes vão mudando. E como eu dizia na disciplina de Sociologia do Direito, o direito brota da sociedade. É claro que muitas vezes, nessa perspectiva, nós temos também aqui o direito como melhorando as nossas ações, melhorando os nossos costumes, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco.
Mas o que nós estamos percebendo é que o direito, observando a mudança da vida da sociedade, ele também muda a forma da lei. Antigamente, quando o homem morria, quando a gente fala do caixeiro viajante, né, um homem que tinha várias famílias, e aí a viúva ficava com a pensão, a outra mulher muitas vezes nem sabia que ele era casado. Nossa! E hoje nós já temos casos na justiça em que tanto a mulher que é casada no documento, quanto a mulher que tinha uma união, também entra na justiça, porque a justiça reconhece, não só apenas o papel, mas que quando nós falamos da união estável. Olha quantas mudanças em relação a isso. Ou quando nós falamos da união de pessoas do mesmo sexo, né? Então, quer dizer, isso mostra como o direito também vai acompanhando as questões das mudanças da vida da sociedade. Perceberam até aqui a diferença entre ética e moral? A moral é costume, o meu costume pode ser diferente. É diferente na história e é diferente entre grupos, entre culturas. E também ele muda dentro da mesma cultura. Acabei de dar um exemplo do Brasil. Para a gente poder continuar, né, e a gente falar aqui, já falei até da legislação da monogamia, dando exemplo do casamento, eu falei para vocês que o direito, ele muda a nossa forma de agir. O direito também ele muda os costumes, porque o direito é uma reflexão racional. Quando nós falamos, por exemplo, do cinto de segurança, quem é mais antigo lembra da ideia de cinto de segurança. O cinto de segurança ele vem através da imposição da lei. Ele vem criar um hábito, porque pesquisas indicavam, olha lá a ideia da sociologia, né? Sociologia do direito. Pesquisas apontam que quando você usa o cinto, a probabilidade de você morrer num acidente de carro diminui. Ou seja, é bom. Então o que a gente faz? Uma lei que torna obrigatório o uso do cinto. E hoje, isso já mudou, que as pessoas entram no carro e puxam o cinto sem ter medo da multa. Um outro exemplo é a questão do cigarro. Quem é um pouco mais antigo, tem mais de 35 anos, 40 anos, quando você entrava no ônibus, tinha cinzeiro na poltrona. No avião as pessoas fumavam, nos restaurantes. E foi se percebendo através dos estudos que os fumantes passivos também eram cometidos do mal, né, do cigarro. E aí o que a lei percebe? O que os estudos sociais contribuem com a lei? Vamos diminuir essa incidência desse cigarro, né, nesses ambientes. E hoje as pessoas já não fumam dentro dos ônibus, apesar de alguns lugares sem placa. Há um tempo você tinha essas placas, hoje você não precisa numa sala de aula, por exemplo. Não precisa colocar um proibido de fumar, porque as pessoas já introjetaram isso. Foi alterado esse costume. Por quê? Porque a reflexão sobre o bem comum, sobre o respeito ao próximo, né? Muitas vezes nós temos famílias de pais, mas que não fumam dentro de casa por causa dos filhos. Saem para a varanda, vão em outros lugares, porque já entenderam, compreenderam a importância do bem comum, a importância do respeito à vida. Né? Quando nós falamos, por exemplo, da questão da natureza, quando nós falamos que vamos cortar uma árvore sim. Então quer dizer, várias pessoas já estão atentas a tudo isso que está acontecendo. E às vezes nós temos algumas denúncias, porque isso para a gente é importante. O respeito e a valorização da vida é muito importante. Tudo bem até aqui? Vamos dar uma olhada, a gente tem alguns alunos aqui. A Ivanete, a Dânia, a Luciene Capucho, nosso coordenador da pedagogia, a Ivone. Obrigado pela participação, Lidiane, a Dânia, muito obrigado pela participação de todos vocês. É muito bom ter sempre vocês aqui com a gente. Então, acompanhando o raciocínio, está conseguindo entender essa diferença entre ética e moral? Essas relações entre ética e moral, né? Então, assim, por que eu faço essas paradas? Para a gente poder respirar um pouco, até para o professor poder respirar um pouco, né? Então, eu peço para vocês que também possam interagir aqui comigo, né? A gente sabe que toda essa estrutura aqui, até agradeço o William, que também está sempre ajudando a gente aqui na faculdade, para a gente poder trazer esse melhor conhecimento para vocês, ok?
Valeu. Vamos continuar aí com os nossos exemplos. Valores comuns, práticas diferentes. Educação. Educação é um bom exemplo quando nós falamos de ética e moral. Vamos pegar a educação na história? A educação, olha o respeito, a valorização, a educação como princípio. Então a educação é um princípio. Quando ela se dá na prática, aí nós vamos ter essas diferenças. A educação na prática é diferente. Vamos pegar, por exemplo, a relação dos pais e dos avós. Quando nós estamos com os nossos pais, e aí os nossos pais são rigorosos, não faz isso, não faz aquilo, a gente quer ir para a casa da avó, porque na casa da avó a gente pode tudo. E aí os nossos pais falam assim: sua avó não era assim comigo não. É porque sua avó foi ficando velha e falsa com o tempo? Óbvio que não. Olha aí o tempo como muda, olha a visão como muda. A avó estava fazendo a educação do seu pai. Agora, a sua avó com você é uma outra perspectiva, né? A educação enquanto princípio continua o mesmo no pai e o mesmo nos avós. Tanto no pai, na mãe, como nos avós, a ideia de educação, de transmissão de valores, de querer bem o próximo, né, de cuidar da sua geração é importante. Mas percebam como isso vai mudando ao longo do tempo, porque os nossos costumes mudam. A visão em relação às nossas práticas, ela muda. O princípio permanece, que é o de valorização da vida do outro, do pequeno, né, daquele que vai levar o nome da família. Mas essa prática, ela muda. Isso mostra muito claro para a gente. Os nossos pais nos punem em relação a isso. Os nossos avós já são mais, né? E os pais, olha, sua avó não me tratava desse jeito. Sua avó batia muito em mim. Por quê? Porque são tempos. A moral, os costumes, a nossa prática, ela está relacionada a um determinado tempo histórico. Então nós precisamos entender esse contexto. A educação continua como esse princípio de transmissão de valores, mas ela se dá num contexto próprio da história. Então essa prática, ela muda, porque os costumes mudam. Quando nós falamos de educação, por exemplo, entre culturas diferentes, quando nós olhamos a educação do ponto de vista formal no Brasil e a educação do ponto de vista formal no Japão, por exemplo. O Japão é um dos países que tem o índice, né, de suicídio entre jovens, é um dos mais altos do mundo. Porque quando o jovem chega na universidade, ele está no ensino médio para ir para a universidade, a cobrança da sociedade japonesa é muito grande em relação a ele. No Brasil nós não temos esse índice em relação a essa faixa etária, nessa mudança. Para percebermos que a educação, por mais que a gente tenha toda a crítica que possa ser feita em relação à educação formal no Brasil, a legislação, financiamento, que nós já discutimos em outras lives sobre educação, podem ser feitas. Mas a educação, ela continua sendo um valor para a gente, como os japoneses. Mas essa cobrança em relação a essa realidade para o jovem, ela é bem distinta. Para percebermos que como as práticas são diferentes. E olhamos a educação, né, na própria legislação do Brasil. Quando nós olhamos que a educação era apenas para algumas pessoas. A educação na história brasileira era exclusiva. Ela era excludente, melhor, né? Era excludente. Ou seja, exclusiva para alguns. Não era uma educação que abarcava a todos. Não era uma educação inclusiva do pobre, do negro. Era uma educação que excluía, que fazia prova de seleção. E a ideia que nós temos de educação hoje? É uma educação inclusiva, é uma educação que recebe todos. A ideia de educação na história do Brasil, como princípio, né, desses conhecimentos adquiridos pelo homem ao longo da humanidade, para o futuro da nação, ela continua, mas construída numa perspectiva diferente. Quando nós falamos do próprio INEP, né? Quando nós falamos do Anísio Teixeira, que com os seus estudos sobre sociologia na área da educação, mostra como é importante a universalização da educação no Brasil. E isso muda a lei, mais uma vez falando da lei. Ok? E eu dizia na live também, né, de sociologia do direito, que quando você tem alguma revolução, o primeiro ponto que é alterado é a lei. Então a lei também altera a forma das pessoas se posicionarem na sociedade. E a nossa lei mesmo, ela está composta, né, quando a gente fala de educação, coloquei Brasil legislação, a nossa legislação ela é composta de princípios éticos e de ações morais. Né? Quando nós falamos lá na Constituição, lemos na Constituição,
todos são iguais perante a lei, todos têm direito de ir e vir, todos têm direito à saúde, à educação. Olha os princípios éticos. Como isso se dá na prática? Aí nós temos as políticas públicas. Políticas públicas na área de saúde, educação, trabalho, economia. Isso se dá nos costumes. Um outro exemplo de que a nossa legislação é composta por costumes, é composta por moral, são os feriados. Quando nós falamos do feriado, por exemplo, de 12 de outubro, que algumas pessoas puxam para o Dia das Crianças, na Constituição 12, na nossa lei, 12 de outubro é o feriado padroeiro do Brasil. Ou quando nós, que é um feriado católico, ou quando nós falamos da Sexta-feira Santa, que é um feriado também católico, que essa influência do catolicismo no Brasil nós não podemos deixar de reconhecer. Isso faz parte da nossa história, sendo católico ou não. Então a nossa Constituição, a nossa lei, ela traz muito de princípio ético e ela se dá nesse contexto das ações morais. E é claro que essa mudança dos nossos costumes, ela se dá dentro de um contexto histórico. Ok? Falando rápido, se cortar a live, você depois assiste com calma, tá? Sugiro também, eu esqueço de falar isso no início da live, se você ouvir com fone de ouvido, o som fica melhor, tudo bem? Sei que já estamos um tempo de live aí, Estamos aí com 35 minutos, mas é a sugestão que eu dou. Érica, professora Érica da Pedagogia, obrigado aí, boa noite para a senhora também. A Camila Renata, Regiane Moreira, pessoal aí, muito obrigado, Se você puder compartilhar, mesmo você que está passando, chegando agora, compartilhe a nossa live para atingir mais pessoas. Perceberam a importância de entender a ética como princípio, moral como ação e as diferenças entre sociedades e tempos distintos? Então, porque uma coisa é da definição, ética, princípio, moral, ação, moral é de um determinado grupo. Então, quer dizer, quando eu começo a olhar algumas práticas, eu preciso entender o contexto que ela acontece. Quando eu ainda falo do Brasil, por exemplo, dentro do Brasil nós temos morais diferentes? Sim, nós temos grupos diferentes. Quando nós olhamos, por exemplo, os costumes católicos, acabei de citar a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, em que o católico não come carne. E aí o vizinho do católico vai lá e faz aquele churrascão, E aí a pessoa olha e fala assim, olha que imoral. Eu não posso dizer que o outro é imoral, porque o outro, ele não é do meu grupo. A moral, ela é específica do grupo. Então, por exemplo, se eu sou cristão, católico, os meus costumes são diferentes. Então, se eu sou um protestante, que eu tenho valores que se traduzem em práticas, e nós olhamos o protestantismo histórico, que ele tem práticas claras, algumas vertentes religiosas do protestantismo, em que a mulher, ela deixa o cabelo grande, que às vezes só usa saia, que a orientação é que use apenas saia, ou que entre no templo com véu. Então, quer dizer, se a pessoa entra em um outro templo, de uma outra religião, sem véu, isso é a relação dela com os costumes do grupo dela. Eu preciso perceber que a moral é do grupo, e eu não posso impor para o outro o princípio do meu grupo. Por isso que é importante a gente entender ética e moral, porque eu quero impor para o outro princípios que eu acredito que são importantes, o meu grupo segue e nós acreditamos que são importantes. Só que a ética, ela é esse princípio. Quer dizer, a vida não é importante? O respeito e a valorização da vida, a nossa Constituição, fala da importância do Estado laico, justamente o Estado que promove e valoriza todas as religiões. Em pleno século XXI, nós temos ainda católicos brigando com o protestante católico brigando com as pessoas das religiões afro. Isso mostra para a gente esse desconhecimento, que a moral, o costume é para o meu grupo. Existem morais, costumes comuns? Sim, que estão pautados nessa visão ética. Mas o que eu preciso entender é que os meus costumes, os costumes do meu grupo, são para todos nós. Não serve para o outro. E aí, quando eu quero que o outro faça o que eu quero, do jeito que eu faço, isso é um erro muito grande. E aí a gente só pode cair numa grande ignorância, num grande erro, quando eu quero que o outro faça do jeito que eu faço. Ok?
né? Vamos continuar então com outros exemplos aqui. A justiça, valores comuns, práticas diferentes. Quando nós falamos de justiça, todas as constituições, né, nos países, todos os países do mundo, de certa forma, buscam o justo. A justiça, quando eu falava na live de filosofia do direito, quando nós olhamos a justiça em Aristóteles, que é o equilíbrio, de certa forma, todos os países procuram o justo do seu povo, a partir de sua realidade. Olha o princípio de justiça. A justiça é um princípio. Como ela se traduz na prática? Olha o exemplo. Tráfico de drogas. Brasil e Indonésia. Quem lembra do caso dos brasileiros que foram condenados à morte na Indonésia? Porque a lei na Indonésia conduz a pessoa a... em relação ao tráfico de drogas, no Brasil você tem a pena até 30 anos, né? Como a gente sabe um pouco mais de lei e a gente conhece um pouco mais da lei, até 30 anos. E na Indonésia é a pena de morte, e eles foram condenados à morte por tráfico de drogas. Mas espera aí, a vida, quando nós falamos, ela também não é importante, não é um princípio importante? Sim, mas para disciplinar essa vida, alguns países adotam costumes, práticas distintas um país do outro. Ok? E aí, qual que é a ideia da ética enquanto filosofia, enquanto reflexiva, da ética do ponto de vista dos direitos humanos? É ajudar que as sociedades possam refletir sobre suas ações. E toda vez que acontece um caso desse, existe uma discussão muito grande. Então, assim, a sociedade ela é um organismo vivo. Se a lei é assim hoje, pode ser que não seja assim, porque essa prática, a partir dessa concepção, ela pode mudar. Então, os países, eles têm, assim, justiça, a lei, sempre o justo, o equilíbrio, o meio termo. Só que como a lei se dá na prática? Através de cada contexto. Eu sempre digo para os alunos, quando a gente fala de ética e moral, quando nós falamos de ética é a justiça, moral está no campo das leis, porque as leis mudam de país para país. O ideal de justiça, do equilíbrio, do correto, ela permanece, daquilo que é bom para a vida da sociedade, principalmente quando nós partimos do direito positivo, que é o acordo da sociedade, aquilo que a sociedade discute e concorda entre si, para poder fazer o seu bem comum. Mas não quer dizer que eu estou seguindo uma moral, que eu estou sendo ético. Uma parte importante da nossa live agora, não é porque você está sendo moral que você está sendo ético. Eu posso ser moral, mas não ser ético. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Quando nós ferimos em relação à questão da dignidade, o respeito à pessoa humana. Então quando nós olhamos, observamos algumas religiões e algumas seitas, quando nós falamos até de sacrifício, quando nós falamos em alguma seita de sacrifício humano, e eu só acho que toda a nossa sociedade concorda com isso, mas as pessoas acreditam que moralmente elas estão corretas, mas dentro do ponto de vista ético eu não estou. Quando eu agrido a outra pessoa por ela ter práticas diferentes da minha, sendo religiosas ou não, quando eu não pratico a tolerância em relação ao próximo, a mulher, a criança, o negro, o homossexual, a pessoa de outra religião, eu muitas vezes acredito que estou sendo moral. E muitas vezes, dependendo da religião, estou sendo moral. Nós estamos analisando, do ponto de vista da ética e da moral, o apedrejamento. Não é porque eu estou sendo moral que eu estou sendo ético. Porque a moralidade dentro dos costumes, quando você fala o respeito à dignidade da pessoa humana, você faz os costumes mudarem, de certa forma. Mas não é uma imposição, é uma reflexão, dentro de um contexto histórico e dentro de uma sociedade. Perceberam? Quando nós falamos de justiça, a busca do justo, o Brasil, a legislação, o voto feminino. O voto feminino ele é muito recente. Quando nós falamos do voto, ele é um bom exemplo de como os valores comuns, as práticas são diferentes. Ainda a justiça, o voto como valor, a participação, a democracia, desde a sua origem, apesar de todos os percalços que nós temos na história do Brasil, o voto sempre foi algo visto, ou na nossa história, pegando os gregos antigos, a Revolução Francesa, ou os Estados Nacionais,
com a democracia, a república, isso sempre foi uma luta, justamente por justiça. Mas olha a diferença da legislação, quando as mulheres passam a exercer o voto, as mulheres passam a ser candidatas aos cargos eletivos. Olha que mudança! Isso mostra para a gente que os nossos costumes, eles vão mudando ao longo do tempo. Se eu não me engano, na Arábia Saudita, né? No ano retrasado, no ano passado, a mulher passou a ter o direito de dirigir. Mas eu olho para a sociedade, eu não posso falar assim, nossa sociedade atrasada. Eu preciso entender essa sociedade e perceber que cada sociedade tem suas conquistas. Quando nós falamos dessas práticas, por exemplo, até a figura da mulher, né, quando nós percebemos o ponto de vista ético, o respeito em relação à mulher, o respeito à figura feminina. Né? Nos países islâmicos, né, alguns no caminho xiita, mais radical, com o uso da burca, cobrindo o corpo da mulher inteiro. E na concepção dos costumes, qual que é o princípio que está por trás? Da valorização da mulher. E no Brasil? No Brasil a gente fala assim, mas olha a mulher brasileira, os biquínis, os maiôs, os shortinhos. Isso faz parte da nossa cultura. E nenhuma mulher deve ser desvalorizada pela roupa que está usando. Perceberam os costumes como são diferentes, mas como a ética é importante para a gente poder entender tudo isso? E temos mais exemplos também. Valores comuns, práticas diferentes. Quando nós falamos dos sistemas de governo, acabamos de falar da justiça, formas constitucionais sempre visando o bem comum. Os valores são comuns, as práticas são diferentes. Então, quando nós observamos alguns países, né, republicanos, alguns países que têm a democracia como princípio, quando nós olhamos boa parte, ou quase toda a totalidade dos países europeus que têm a democracia, a república como algo como um valor. Mas como se dá a prática disso? A prática disso se dá que países são presidencialistas, outros são parlamentaristas, com o primeiro-ministro. Aqui nós temos o presidencialismo com o parlamento. Outros países são monarquias, outras são monarquia constitucional ou absoluta. Então todos os países, de certa forma, quando nós falamos dos sistemas de governo, estão fazendo o bem comum, estão fazendo política, pensando no bem da sociedade, mas as práticas são diferentes, as concepções, as práticas são diferentes. Agora o princípio, você está falando, princípio do bem comum. Olha o princípio enquanto valor aqui. O Brasil, na nossa história, olha como muda. O Brasil já foi colônia, monarquia constitucional e teve 2 imperadores. Passou por ditaduras, governos ditatoriais, tanto quando nós olhamos sem voto com Getúlio Vargas, quanto nos governos militares, e agora nós estamos no presidencialismo. Perceberam? Nós sempre buscamos ou partimos do pressuposto desse princípio de construção de uma nação. Como ela se dá na prática ao longo do tempo? Através dessas mudanças. Então percebam como isso vai mudando ao longo do tempo. Valores diferentes, práticas diferentes. Flaviano, então não seria fácil? Vamos fazer assim, vamos pegar a ética, colocar a ética em um quadro. Vamos colocar pode, não pode, certo, errado, faça, não faça. Como se a ética fosse só colocar no quadrinho do que pode, do que não pode, então está certo. Então, não dá para fazer isso. A ética ela necessita da reflexão. A ética ela necessita que a gente pense o tempo todo nas nossas ações. Nem sempre foi pensado desse jeito, como nós vamos ver daqui a pouco em Aristóteles. Mas a ética, como eu disse, ela é libertária. Ela promove a autonomia. Então, por isso que a gente precisa relacionar a cada momento que a gente vive. Vamos dar uma olhada em relação aos valores, que nós estamos chegando aqui nos valores. Qual que é o maior valor dentro de um asilo de idosos, asilo de velhinhos? É o repouso. Qual que é a melhor vida? A vida mais repousante, né? E dentro do exército é a disciplina. Dentro do exército a disciplina é o valor mais importante. Percebam, grupos diferentes, princípios diferentes. Isso mostra para a gente como os valores precisam
ser contextualizados, precisam ser compreendidos dentro do contexto. Para o jovem, o maior valor é a jovialidade, é sair, andar, correr. Para uma pessoa mais idosa, o valor é o descanso, é o repouso, é uma vida mais segura, sem muitos percalços, né? Sem muita agitação. Ele quer justamente algo mais tranquilo. Olha o momento. Então são os valores. E a vida o tempo todo traz para a gente esses dilemas. A ética, ela faz isso com a gente. Ela faz a gente pensar as nossas ações. Esses dilemas, justamente, que são colocados no dia a dia da gente. Por isso que não tem como fazer uma tabela de ética. Pode, não pode, certo e errado, faz isso, não faz aquilo. Porque no outro dia ela estaria desatualizada. Quando nós falamos, por exemplo, no relacionamento, o maior valor dentro do relacionamento pode ser o respeito. O respeito é muito importante em relação ao outro. Mas nós não podemos negar que o prazer também é um valor que a gente busca. E aí, num relacionamento, em que momento a gente precisa manter o respeito ao próximo e continuar buscando o nosso prazer? Em relação, como nós estávamos falando no exemplo anterior da infidelidade. E aí não tem remédio certo, não tem bula para você seguir. É você com você mesmo, porque a moral é isso. A moral não tem câmera, a moral não tem ninguém vigiando e marcando você. A moral não é guardinha que fica atrás do muro, atrás da árvore esperando você passar. A moral é aquilo que você não faz, que você não faria em nenhum lugar. A moral é minha prática. Eu não faço, porque eu sei o que é certo a fazer. Isso é moral. A escola, quando nós falamos de colar e estudar, né? O mais fácil nem sempre é o correto, quando nós pensamos nesse ponto. É mais fácil colar do que ter que estudar. Então a ética, nesse princípio, nessa construção de princípios, ela exige muito da gente. Ela exige muito da gente, das nossas reflexões cotidianas. Para escolher, então, qual situação é melhor, é preciso atribuir valor às coisas, né? Então é preciso atribuir valor. Naquela situação de um relacionamento, na situação que é colocada numa traição, qual é o valor mais importante? É o prazer que eu tenho ou é o respeito em relação ao outro? E aí, se você estiver esperando uma resposta minha, você não terá, porque quem responde isso é você. Porque essa reflexão, esse questionamento, esse dilema, esse trilema, o tetralema da vida, ele vem com a sua resposta. Ele vem com a sua hierarquia de valores. Escolher e atribuir valor entre o melhor, entre as situações. E é por isso que a gente precisa o tempo todo estar pensando sobre isso, para a gente não ter resposta rasa, para a gente não ter resposta pronta em relação às coisas, mas respostas que possam ser refletidas em relação a isso. Ok? Tudo bem até aqui entre ética e moral? Tá aqui o Cerqueira, esse vídeo ao vivo que aparece dentro de um quadrinho 16 ao lado. Tá, tem um quadrinho, né, que aparece aqui não é que você está falando do quadrinho? Teoria e prática, que está aqui no canto, desculpa, viu? Isso que é bom a gente dar uma olhada aqui. Márcia Brandão, obrigado, viu, Márcia Brandão? Eu vou trazendo essas reflexões e esses exemplos para a gente poder ir contextualizando a questão da teoria, tá? Vamos dar uma olhada agora entre relatividade e relativismo, do ponto de vista da questão das nossas práticas, das nossas reflexões. Quando nós falamos da relatividade das nossas ações, das nossas concepções, e não do relativismo, nós acabamos de falar de escolhas. Lembra que eu falava para você da sua avó, que ela trata diferente de você e o seu pai, por exemplo? Escolhas dependem das circunstâncias. As circunstâncias são diferentes, né? Quando nós olhamos, e acabei de falar sobre o exemplo do apedrejamento na cultura judaica, por exemplo, que hoje não se encontra grupos judaicos fazendo apedrejamento. Olha as circunstâncias. Porque eles são falsos em relação ao mandamento? Não. Porque
atualizaram aquela forma de ver. Isso aqui é um ponto importante, né, do estudo da ética, a relatividade. Pode, mas não pode agora, já é diferente? Não, porque você atualiza, você traz aquele valor para os novos tempos. Isso é um exemplo muito claro para a gente, quando nós falamos, por exemplo, vou retomar o que eu falei aqui da fidelidade. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós temos lá os 10 mandamentos, né? Não cobiçar a mulher do próximo, isso é como está hoje. E antigamente, como está lá no hebraico, não cobiçar o boi, a terra e a mulher do próximo. Porque tanto o boi, quanto a terra, quanto a mulher estavam se referindo à propriedade e não à fidelidade dos nossos dias. Isso lá, né? na comunidade daquela época, na comunidade hebraica, daquele contexto. E hoje, e de certa forma, como nós vemos o mandamento nessa tradução, trazendo um tempo mais recente, em relação à fidelidade, não cobiçar a mulher do próximo. Mas e partindo dos nossos dias, em relação aos próprios mandamentos? Porque hoje, né, dentro do contexto teológico, nós falamos ainda da fidelidade, mas o contexto hebraico, né, da comunidade semítica, é em relação à propriedade. E nos nossos dias, se nós fôssemos olhar os mandamentos, e esse mandamento específico, as relações que são estabelecidas na vida da sociedade, com os novos relacionamentos que temos. Então, quer dizer, olhar da fidelidade não vai mais apenas do ponto de vista apenas cristão, claro, né? Mas se você olhar os relacionamentos que nós temos hoje, dos vários tipos de relacionamento, é justamente não querer o parceiro do próximo, independente, né, da religião, porque nós vamos atualizando isso, né? A relatividade é justamente nós atualizarmos nossas escolhas, dependendo da nossa circunstância. E o relativismo, achar que tudo é válido, achar que tudo pode. E essa não é a ideia da filosofia, desse ponto que nós estamos discutindo. É interessante que, se nós olharmos nos pensadores, Platão, Aristóteles, Karl Marx, Kant, Sartre, de certa forma, todos eles têm uma contribuição para a gente poder entender a vida da sociedade. Só que tem algo que é interessante: as respostas dos problemas de hoje são nossas. Nós podemos pegar uma iluminação, trazer alguma orientação bíblica, alguma orientação do Jesus histórico, alguma orientação dos pensadores gregos, romanos, orientais, mas uma coisa é fato: os problemas que nós passamos hoje são nossos problemas, é a nossa sociedade que tenta resolver, que precisa tentar resolver tudo isso com as respostas atuais. Imagine tudo que nós vemos na história, sociedade medieval, a sociedade bíblica da época de Cristo, do Novo Testamento já. Então eles estavam respondendo aos problemas da sociedade a partir daquele contexto. Nós, sociedade do século XXI, precisamos responder aos problemas a partir do século XXI. Lógico que tudo aquilo que passou deve ser usado, né, na nossa reflexão, mas as respostas para os problemas atuais, as respostas são atuais. Por isso que a gente precisa trazer à luz esse novo olhar do contexto histórico, trazer à luz da relatividade, né, das circunstâncias. Não é porque as pessoas são falsas, é porque as pessoas estão em tempos diferentes, estão em sociedades diferentes. E isso eu preciso levar em conta quando eu percebo o estudo das reflexões éticas e entendo as questões das ações morais. E aí a gente sofre menos, porque eu não quero que o outro faça do jeito que eu faço, né? Eu não quero que o outro siga da forma que eu sigo, porque eu já entendo que a moral é uma parte do meu grupo, e aquela moral para mim não faz um sentido muito grande, mas eu preciso respeitar que muitas vezes o meu próximo, ele não faz parte do meu grupo, seja religioso ou não. Ok? Vamos lá então. Falando de ética, então, o que é ética para Aristóteles? Aristóteles, a ética é a ciência que estuda a areté, a ação virtuosa, falei na live de ontem, ou a boa ação, ou a excelência moral na ação.
A virtude moral é uma consequência do hábito. Ó, vou até circular aqui. Do hábito. Então, para Aristóteles, quando nós falamos do hábito, é uma coisa, é um termo muito forte em Aristóteles. Né? Nós podemos associar essa ideia à academia, por exemplo. Né? Quando a pessoa está muito na academia, chega uma hora que ele acorda domingo e vai para a academia, ela está fechada, porque aquilo é uma rotina. Faça da mesma forma, do mesmo jeito, que você não vai errar. Então, quer dizer, a virtude moral é uma consequência do hábito. Quanto mais você repete, mais a chance de você errar, ela se torna menor. A chance de você errar, ela se torna menor. Né? Quando nós falamos do catolicismo, né, que eles utilizam esse pensamento aristotélico, quando nós olhamos o mosteiro, por exemplo, o hábito faz o monge. Não é simplesmente o hábito da vestimenta, é o hábito das ações cotidianas. Quando se toca no mosteiro, todos vão para a capela, todos vão almoçar, todos vão trabalhar, todos fazem junto. Porque aí você evita que as pessoas se desviem do caminho. Então as pessoas cumprem, né, seguem uma ação moral, porque é a consequência do hábito. Você que é casada, né? A aluna que está em casa, se deu 10 minutos, o marido sai 10 horas da noite, deu 10 e ele não chegou em casa, você já fala, aconteceu alguma coisa. Porque é um hábito. Ou seja, se ele sai 10 horas do serviço, 10 e 10 está em casa, algo aconteceu. Então, a virtude por hábito, segundo, né, Aristóteles, ou seja, nos tornamos justos, praticamos atos justos, e o hábito, isso nos ajuda, né, na nossa prática da virtude, fazendo todo dia da nossa vida uma rotina, para que a gente não se desvie no caminho. Então, quando nós olhamos a questão da moral em Aristóteles, ela está associada ao hábito de fazer sempre daquele jeito, porque aí a probabilidade de você errar diminui, e de você aceitar, porque você está fazendo tudo do mesmo jeito, né? Quando nós olhamos a ética lá e a moral. Mas, nós hoje, no século XXI, olhamos muito para Immanuel Kant. Kant ele tem uma ideia de ética que é a ética do dever, que não é uma ética de hábito, não é uma ética de fazer todo dia do mesmo jeito, até porque tem certas situações que nós somos colocados à prova. Olha a escolha. E eu só posso dizer que algo é ético e algo é moral se é livre. Por exemplo, uns tempos atrás, na cidade de Cruzeiro, uma senhora, colocaram a foto de uma senhora que estava andando nua na rua. E aí muitas vezes as pessoas fazem chacota. Essa mulher, ela tem problemas mentais. Então eu posso passar na rua e falar assim, nossa, mas que imoral essa mulher fazendo isso. Porque a pessoa não tem condições de responder por ela mesma. E muito menos eu dizer que é uma atitude antiética, porque ela não tem consciência. Isso aqui vai direto a esses termos que nós falamos da moral. Moral, imoral e amoral. O que é moral? Moral é ação, é a prática de um costume, é uma prática concreta, a prática concreta vai ficar mais clara ainda, é a prática, né, de uma visão que eu tenho. Ou seja, a moral é o costume, é a ação. Imoral é ir contra o costume, que pode ser do meu grupo. Por exemplo, na minha igreja tem um irmão da igreja que está traindo a mulher, ele é imoral. Mas a minha vizinha, ela está ficando com o homem, mas ela não é da igreja, ela não vai à igreja nenhuma, e ela está saindo com alguém porque alguém é solteiro, né? Ou se a pessoa às vezes é casada, ou é casada apenas no civil, e aí eu falo, olha que moral, mas ela não segue os meus costumes. É claro que dentro da vida da sociedade brasileira, o moralismo é muito forte. Então, fique claro, o que é imoral? É a prática de um costume contrário ao nosso, que pode ser da vivência coletiva da sociedade, ou pode ser do meu grupo. E o que é amoral? Amoral é aquela pessoa que não tem, como diz a lei, é o incapaz de julgar, de decidir por si só. O amoral é a pessoa que é incapaz. Quando nós falamos, por exemplo, da criança, quando ela anda pelada, menino, põe uma roupa. Ai, que imoral. Não é imoral, ela é amoral. O A aqui, né, é o sufixo de negação, de não.
de ausência de normas, de ausência, não tem noção dessas regras. Tanto a criança quanto a pessoa que tem problemas mentais, o incapaz da lei, eles são considerados como uma ação amoral. O imoral, eu preciso saber que aquilo de fato é errado e fazer do mesmo jeito, né? Vamos dar um exemplo quando nós falamos de ética, quando nós falamos da moral e da lei, que estava a lei aqui agora há pouco. Nós temos casos, por exemplo, de políticos do Brasil que legalmente, acabei de falar que se você está sendo moral, você pode não estar sendo ético. Olha o exemplo concreto. Tem políticos que recebem 3 aposentadorias. Tem político que foi deputado, foi governador, foi ministro, presidente, etc. Então ele tem direito ao acúmulo de 3 aposentadorias. Agora eu digo para vocês, é legal, está na lei? Sim. Mas estamos discutindo, acabamos de aprovar a reforma da Previdência. Falamos dos 60 anos das mulheres, 62 para os homens, 40 de contribuição para o salário mínimo, o salário mínimo. Agora, você acha correto, dentro da vida, dos costumes da nossa sociedade, uma pessoa acumular uma aposentadoria que pode chegar a 70 mil reais? Não, mas está na lei, mas é imoral. Pense nos nossos costumes. Quantas pessoas pobres que trabalharam a vida inteira como gari, trabalharam no comércio para ganhar um salário mínimo, e uma pessoa ganhando 70, 80 mil reais, é olhar para a vida da nossa sociedade, e é dizer que nem sempre o que é legal é moral. Às vezes o legal é imoral também, e a gente precisa lutar para que essas coisas mudem. Como eu falei, a moral ela muda constantemente, então é sinal que nem sempre foi assim, então é sinal que a gente pode mudar. Perceberam os pontos da moral? Moral, imoral e amoral. Moral é ação, é costume, na prática. Imoral é o costume contrário. E o amoral é aquela pessoa incapaz de ver e julgar por si mesmo. Tá? Então, são palavras também, são termos usados na moral, e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Nós estamos em 1h06 de live, eu prometo que nós estamos já caminhando para o final. Vamos voltar aqui em Kant. Por dever, damos a nós mesmos os valores, os fins e as leis de nossa ação moral. E por isso somos autônomos. Vou ver de onde você tira essa ideia de liberdade, de emancipação, de autonomia. Nós tiramos da versão kantiana, da visão kantiana de ética. Por que ele fala da noção do dever? Consequentemente, o ser humano, ao contrário do animal que está determinado a agir dessa daquela maneira, é um ser livre. Se deve agir, é porque pode agir. Essa liberdade lhe traz a dignidade. Então, escolha, liberdade, em Kant, ela é muito clara, a nossa noção de dever. Por quê? Porque o homem é um ser racional, diferente dos animais. Isso fica claro para a gente poder perceber. Posso repetir todo dia? Posso fazer uma tabela? Ou posso fazer um roteiro da minha vida? Você pode até aceitar mais traçando roteiros e tabelas. Mas o problema é que vai chegar um dia que aquilo vai sair do seu roteiro, que aquilo não vai estar na sua tabela. E aí? A ética por hábito pode ser, de certa forma, que aparentemente tem mais certo. Mas nós vamos chegar em momentos da vida que nós vamos precisar de escolher. E isso não vai estar registrado na tabela, e muito menos no roteiro. Por isso que Kant diz que nós somos livres, e como seres livres se deve agir, é porque pode agir. Então ele coloca essa construção da liberdade, essa construção da autonomia num ser humano que é racional, que utiliza a razão, para poder enfrentar esses problemas. A razão, nesse ponto, ela é importante. Mas essa escolha ela causa angústia, não é? As escolhas são angustiantes. Seria bom não ter que escolher nada. Escolher entre 2 caminhos, escolher entre 2 opções, é sempre angustiante, porque qualquer opção pode me trazer um momento, falar, por que eu não fiz isso? Quem é que nunca passou por isso, né? Por que eu não fiz daquele jeito?
as escolhas são angustiantes. Nós, seres humanos, temos a possibilidade de escolha. Eu posso escolher falar português, fazer um curso para falar inglês, espanhol, italiano. Eu posso escolher morar em outra cultura com costumes diferentes, ter práticas diferentes. Isso é próprio do ser humano, diferente dos animais. Os animais não são livres, né? Tem gente que fala assim, queria ser livre como um pássaro, né? O pássaro não pode não voar. Tem o exemplo do Cortella que diz assim, imagine se um pássaro, né, visse um dia, com uma tarde bonita, que está essas tardes de inverno, tivesse assim na praça e falasse, vou a pé para o ninho. Ele não vai a pé, ele vai voar, porque é da natureza dele voar. É da natureza dele fazer o ninho, como nós falamos do João de Barro, como nós falamos das aranhas, das abelhas. Desde a Idade Média, as abelhas fazem a comer desse jeito. Desde a Idade Média, as formigas fazem os formigueiros desse jeito, porque assim a natureza lhe determina. Nós não. Nós somos seres racionais, livres. Veja a nossa sociedade brasileira. Acabei de falar aqui no Brasil. O Brasil já foi colônia, já foi ditadura, né? Já passou por império, e agora nós vivemos o presidencialismo. Isso mostra para a gente que a ética é emancipadora, que nós podemos pensar numa sociedade melhor. Se nós não estamos felizes com a sociedade que temos, nós podemos mudar a sociedade. Nós não somos iguais aos animais, né? Que de maneira, se o gato ele nasce miando e morre miando, né? Se não adianta colocar um gato no cachorro que ele não vai latir. Mas tem uns vídeos na internet aí com os gatos que parecem um latido, mas é da natureza do gato daquele jeito, o ser daquele jeito, é uma limitação. Os seres humanos não. Os seres humanos mudam. A nossa sociedade mudou. Olhe a sociedade tribal, a sociedade greco-romana, as guerras constantes nessas sociedades. Quando nós falamos do sistema feudal, na Idade Média, com o catolicismo, quando nós falamos do próprio Brasil e quantas mudanças muito próximas nós passamos no Brasil. Então, se nós não estamos felizes com a sociedade que vivemos, é sinal que nós podemos melhorar. Isso é exemplo da ética como liberdade. E por que aquela angústia? Quando escolho um caminho, vivo todas as tristezas e as alegrias do caminho escolhido. Caso optasse por outro caminho, não viveria essas mesmas tristezas e nem essas mesmas alegrias. Viveria outras tristezas e outras alegrias, porque não se vive tristezas e nem alegrias da vida que não se viveu. Então, a angústia, ela acompanha nossas escolhas. Nós falamos tanto dessa angústia que, olha, a doença do século XXI. Pesquisas apontam que a depressão, ela vai ser a doença que vai mais matar daqui para frente. Por quê? Porque a escolha. Bom seria não precisar de escolher. Mas quando nós temos que escolher, né, nós precisamos ter claro que as nossas escolhas, elas têm consequências. Todas as escolhas têm consequências. Para a gente poder caminhando, né, para o final, ética, princípio, moral é ação. Ética do grego ethos, que quer dizer caráter. O que é caráter? Aquilo que te marca. Caráter, característica. Característica é aquilo que te marca, né? Quando nós falamos de frases morais, nós temos uma frase bíblica que mostra muito bem isso daqui. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é perder a sua alma? É perder a sua dignidade. Então a ética moral está ligada com essa característica, né? Por que eu estou usando o caráter? Para a gente já fazer essa introdução quando nós falamos da ética nas organizações. Será que eu vou colocar a minha característica, aquilo que é característica, aquilo que me marca? Será que as pessoas vão me identificar como um ruim profissional, como um mau profissional? Será que as pessoas vão me identificar como um caráter duvidoso? Será que eu vou colocar, né, o meu caráter à prova nesse sentido? A ética ela mostra isso para a gente em relação ao caráter. Para a gente poder falar agora sim da diferença do código de ética do código de conduta. Nós fomos ao longo do tempo perdendo e massificando a palavra ética, como nós fomos perdendo e massificando a palavra política. Então, quando nós falamos de política e ética, quando nós falamos de fé, no século XXI nós vamos perdendo o valor das palavras. Quer um exemplo da perda desse valor das palavras? Amor. Então, quer dizer, amor, 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 você fica o tempo todo falando amor, que depois de 10 anos
se falar amor não faz mais diferença, né? Imagina 50 anos. Deixar a palavra amor para aquele momento intenso, porque nós vamos perdendo o sentido das palavras. E quando eu utilizo código de ética, ética é princípio. Então não existe o código de ética. Ética não é um código, acabei de falar, não é uma tabela. Qual seria o correto? Código de conduta. O código de conduta de uma empresa é aquilo que os donos, ou o grupo, né? Os donos de maneira geral, ou o dono, né? Eles esperam da pessoa. Então eu espero que a pessoa tenha uma conduta correta. Então seria o correto dizer código de conduta e não código de ética. Mas não tem problema usar código de ética, desde que eu perceba que a ética nesse sentido está ligada à conduta. Porque a ética, enquanto princípio filosófico, é reflexivo. Então como que eu vou colocar uma conduta para uma pessoa seguir se não há reflexão? Ok? O código de conduta estabelece os princípios éticos, descreve normas de conduta que orientam as relações internas e externas de todos os integrantes da organização. São exemplos de temas abordados no código de conduta: legislação, conflitos de interesse, corrupção, assédio. É claro que uma pessoa que tem esse princípio de valorização e respeito à vida, à natureza, eu quero que a vida da empresa, que todos que estão na empresa ganhem junto com a empresa. Se eu tenho corrupção na empresa, se eu pratico corrupção, todos vão perder. Olha os exemplos que nós temos no nosso país, de empresas que foram à falência por corrupção, por pessoas com questão de assédio ou conflito de interesse. A partir dessas instruções, espera-se que os compromissos descritos sejam transmitidos aos públicos de interesse, como clientes, fornecedores, colaboradores, a fim de garantir os princípios éticos da organização. Então, eu estou falando da ética no contexto filosófico, da ética no contexto universal, e aí eu estou querendo garantir a microética da minha empresa. E aí eu quero garantir que as pessoas, quando forem fazer alguma coisa errada, pensem duas vezes. Então, eu estou querendo que as pessoas pensem nas suas condutas. Esse instrumento é útil para dar diretrizes e orientações sobre como seus funcionários devem agir nas tomadas de decisões, com o propósito de reduzir riscos relacionados a aspectos morais e éticos. Então, o código de ética, essa microética e o código de conduta é justamente colocar sinalizadores para que a pessoa, quando nós olhamos principalmente na Idade Média, falando nos filósofos Agostinho e Tomás de Aquino, do pecado que já veio com o homem desde Adão e Eva, que o homem é pecador lá nos seus pais. Então ele fala assim, o código desse é justamente para que as pessoas possam caminhar, e não só olhando o pecado, mas agora olhando na própria, às vezes, soberba humana. Às vezes nós queremos o melhor para a nossa família, a gente quer o melhor para a gente, e muitas vezes a gente acaba pisando no outro, diminuindo o outro. E a ideia do código de ética é justamente para que a gente não tenha isso dentro das empresas. Então a importância do código de ética, e olha, código de ética e conduta, já vai unindo o princípio com a ação, Uma empresa que investe em compliance e leva a sério o seu código de ética, pode ser mais lucrativa e existir por mais tempo. A gente percebe muito isso na prática. Então o código de ética, quando nós vemos aqui, sumário de uma empresa que eu peguei, código de conduta. Então são orientações, aquilo que a empresa espera do funcionário. O bom seria que o código de conduta fosse uma construção coletiva, ou que o código de conduta fosse a partir dessa diretoria, mas fosse de quem está na prática, de quem sabe o que pode ou não acontecer. Esse código de conduta não pode ser escrito por terceiro de fora da empresa. E aí, para a gente poder terminar, tem vários alunos ainda aí, que estão com a gente, a Priscila Portela, a Esther, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Estamos aí a 1h19 de live, já estou caminhando para o final. Vamos dar um exemplo da ideia de valores das empresas. Transparência e sigilo. A transparência na empresa não é algo interessante,
A ideia de transparência, ela traz, né, da física, da transparência, né, como se a empresa fosse um grande BBB, de uma grande casa de vidro que todo mundo sabe que todo mundo está fazendo. Você diminui os erros ou as recompensas indevidas, né? As promoções indevidas. Então, a transparência, até no poder público, quando a gente fala do portal da transparência, a transparência foi colocada nas empresas e hoje vem do setor público como um valor muito grande. Mas dentro da empresa, o sigilo também não é um valor. Imagina que você trabalha numa loja que vai fazer uma promoção, ou numa empresa que vai lançar um produto, e a concorrente fica sabendo antes porque você foi lá e contou. Vai ser processado por quebra de sigilo. Percebam que a empresa ela está no mercado, e o mercado é um grande jogo. E no jogo, o valor mais importante é o sigilo, e não a transparência. Quando você está fazendo um jogo de carta, ninguém pode saber que carta que você tem, porque justamente o sigilo é importante. E o mercado é um jogo de poder, um jogo de interesse. Então, se você olhar para um lado, para o outro, você vai perceber que os valores podem ser relativizados nesse ponto. Relativizados no sentido, né, da relatividade. Eu preciso ver a circunstância. Eu preciso me colocar naquela situação e refletir. A reflexão, a consciência é o melhor ponto que nós temos para tratar sobre ética e moral a partir desses exemplos do conceito que eu trouxe. Para a gente chegar no final da nossa live, eu sempre agradeço a presença de vocês, você que está assistindo a live agora, você que vai assistir depois. As aulas de ética, quando eu falo de ética, tudo isso aqui eu consigo desenvolver em sala de aula, porque eu tenho aí 3, 4 aulas para poder desenvolver todo esse conteúdo. Então isso aqui é apenas um resumo, para quem sabe eu aprofundo mais os tópicos, né, a parte teórica e também até os exemplos, dá para a gente poder trabalhar os exemplos com calma. Mas a live é esse bate-papo, né, trazer essas informações e apresentar para vocês. Terminar com o Mário Sérgio Cortella, uma definição que eu também acho importante sobre ética. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder às 3 grandes questões da vida. Quero, devo e posso. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. E quando você tem paz de espírito, quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo que você pode e o que você deve. Né? Então quer dizer, nesse momento de pandemia, eu não queria estudar. Mas será que eu devo não estudar? Eu devo estudar, porque estudar é o meu futuro. Então, se em algum momento a minha paz de espírito é afetada, é porque eu já não estou caminhando no terreno da ética. A ética, lembra a questão da consciência? Até que nós vimos em Kant a questão da consciência individual, na nossa noção do dever, quando nós falamos, né, da nossa liberdade, das nossas escolhas, das consequências dessas escolhas. Isso é importante para a gente. Paz de espírito é quando você, e paz de espírito do campo de vista ético, né? Justamente naquela passagem de Paulo, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, perder a sua dignidade. Isso já ajuda, essas reflexões éticas, também essas frases, do ponto de vista do princípio ético, ajuda a gente a ponderar e a balizar nossas ações. Ok? Agradecer a todos vocês, agradecer a faculdade, né, agradecer a nossa coordenadora do curso de administração, a Rosana, toda a direção, o diretor Robson, alguém que está nos ajudando aqui. Muito obrigado. Né? Depois eu vou dar uma passada nos comentários, se tiver algumas dúvidas, e nós continuamos com as nossas atividades durante a semana. Tudo bem? Fiquem em casa, fiquem bem nesse momento que nós estamos vivendo, e a gente se encontra na próxima live. Um grande abraço e até a próxima.